instante, seríamos mais e mais cheios do Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia. E não há nada, ninguém, nem principado, potestade, dominadores, trono, pessoas, autoridades, que possam ser maior do que aquilo que é a unção de Deus nas nossas vidas. Tudo pode ser comprado. Uma Ferrari, uma casa de milhões, carros, joias, mas a unção, o poder, a autoridade, o Espírito Santo de Deus, nada nem ninguém pode tê-lo a não ser pelo próprio Cristo. Ele não está à venda, ele está à disposição dos corações que aceitam Cristo como o único Senhor e Salvador da vida deles. Então declare comigo: Senhor, em nome de Jesus, hoje eu retomo os votos que fiz, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E eu te peço que o Espírito Santo de Deus habite em mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está em Romanos 12, 2. Vamos ler juntos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu tenho algumas paixões, e eu vou contar para vocês aqui os meus pontos, que às vezes são fortes, e às vezes parecem até ser fracos. Mas eu adoro plantas, adoro animais, adoro passarinhos, adoro orquídeas, hortênsias, flores, adoro. É como se eu conversasse com elas e elas comigo. Não sou louca. Existem estudos que falam que as árvores se comunicam por odor que elas exalam e pelas raízes. Eu já falei aqui isso hoje. Essa semana estavam podando as árvores, podando nada, estavam cortando as árvores de um jeito que eu falei: pode parar. Fui lá, abracei a árvore. Aqui você não corta. Se você quiser, você vai podar um pedacinho. Só sei que eu fiz aquilo que eu achei que estava dentro do meu coração. Né? Estavam, sabe assim, aquela coisa que você acorda todo dia às 5:30 da manhã? Porque a minha gatinha me acorda às 5:30 da manhã. Eu não perco hora de jeito nenhum, nem de sábado nem de domingo. Aí quando vai dando umas 15:06, 6 horas, o que começa, amor? Os passarinhos. Como que ele faz? Subir aí. Chama. Faz. Bem-te-vi. Faz, imita. Você vai ficar subindo o dia inteiro. Faz bem-te-vi. Eu sabia. Alguém ajuda o pastor? Quem sabe? Então, assim, parece que é brincadeira, mas não é. Dá o horário, eu tenho que dar comida para o bem-te-vi, porque senão ele não sossega. Ele não sossega e tem o bem-te-vi, e tem o sabiá. Não, é tudo solto.
não tem nada preso, é no quintal. E fica uma quantidade de passarinhos muito grande, muito grande. Isso me deixa numa felicidade que é impressionante. E eu não acredito em coincidências, né? Outro dia, uma pessoa me procurou que ela estava grávida de gêmeos, de uma outra igreja, para variar. Eu sou pastora das outras igrejas, a maioria não vem aqui, mas eu sou pastora das pessoas. Que tinham dito que um dos bebês não sobreviveria, que estava muito fraco. Eu falei assim, a gente tem que aprender que se foi uma profeta do Senhor quem falou, o que Deus nos ensina? É para a gente orar e repreender. Se for verdade ou se não for verdade, ora e repreende. E eu orei, repreendi, e as crianças nasceram sadias. Foi coincidência? Eu não acredito em coincidências. A semana retrasada eu fui sair de casa, e na passagem de um cômodo para o outro, tinha uma borboleta. E eu tenho gatos. Eu sei que passarinhos e gatos às vezes não combinam, mas eu tenho. Até a minha gatinha, eu já falei que, Senhor, eu quero uma gata branca e preta, porque preta e branca, laranja, eu já tenho. Quero uma fêmea, mas eu quero uma gatinha que venha do seu altar. Não quero gatinha de raça. Se for de raça, tudo bem, mas eu não queria gatinha de raça, não queria. E aí teve um dia que me ligaram, né? Otran, oi Simone. Olha, deixaram 4 gatinhos aqui. 3 já foram. Falei, vai lá e vê para mim se é branca, preta e se é fêmea. Eu acho que é assim. Então, é minha, é mais do que minha, é um presente de Deus. E essa gata, eu não sei explicar. Para você ter uma ideia, ontem ela foi lá, pegou uma cordinha, levou para o Felipe, porque era hora de brincar. O Felipe olhou para mim, mãe, vem aqui. Eu acho melhor eu dar para trás, porque eu acho que não está normal isso. Ela vai lá, pega o brinquedo que ela quer, traz, porque é hora de brincar. Levanta e quer o petisco, pede o petisco, você sabe que é o petisco. Então, a minha ligação com os animais são não sei, são de Deus. Aí eu fui sair do quarto, tinha o quê? Bem no meio do quarto. Uma borboleta. Eu falei, borboleta? Você sobreviveu a Star? A gatinha, ela chama Star, né, gatinha? Aí eu peguei a borboleta, coloquei a borboleta, ela veio na minha mão, coloquei aqui, fui lá para fora, só que ela com as asas fechadas, parecia que era cinza, parecia até uma mariposa. Mas aí eu a coloquei ela não queria soltar, né? Mas eu a coloquei na árvore, e a hora que ela abriu as asas, ela era simplesmente maravilhosa. É uma borboleta laranja. Isso no domingo antes de vir para o culto. No outro domingo, antes de vir para o culto, estou eu lá saindo do meu quarto, olho no chão, falei, isso já não aconteceu antes. Novamente abaixei, peguei a borboleta, coloquei a borboleta aqui. A hora que a Star viu que tinha uma borboleta, ficou doida para pegar, né? Eu soltei a borboleta e ela voou. Era uma borboleta linda. Linda, 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 linda. O que isso tem a ver com as coisas de Deus? O pastor Gil começou orando hoje, falando renovação, 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 na hora que ele estava fazendo louvor. Sede transformados, o Senhor está falando. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A borboleta passa por uma metamorfose, por uma transformação incrível, incrível. E nós temos que ser assim, passar por essa metamorfose,
para encontrar o verdadeiro sentido, que é servir ao único e verdadeiro Deus. Passar por uma transformação para que nós possamos levar honra ao nome dele. Passar por uma renovação para que a gente não se cale mediante o mal. Passar por uma renovação para que nós sejamos verdadeiramente transformados. E é muito interessante que quando você vê uma lagarta, você imagina que aquela lagarta, as crianças sabem, né? Mas você imagina que aquela lagarta, aquele bicho, que não parece lá tão bonito, vai virar uma borboleta? Será que algum dia olharam para nós e falaram, lagarta, 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 lagarta? Meu Deus, o que isso vai dar? Lagarta, 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 lagarta. O que isso vai dar? Mas depois que se vira borboleta, lá se lembra que a borboleta foi lagarta? Depois que Deus nos transforma, lá se lembra a gente da velha criatura? Das coisas que nós éramos? Não, não. E algumas coisas, nós vamos falar um pouquinho. A lagarta fica num casulo, crisálida, sei lá como chama, pulpa, tem vários nomes, né? Ela fica um tempo num local apertadinho. E o Senhor me falou muito da gente aprendermos sobre o Kairos de Deus. O que é o tempo de Deus? É o tempo de nós vivermos a nossa plena intimidade com Deus vivo. Eu imagino quando a gente está num lugar de aperto, né, a gente pensa, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Olha o que eu estou passando, Senhor, misericórdia, Deus. Além de ser lagarta, estou nesse aperto todo aqui, nessa situação toda. E muitas vezes a gente se sente sozinho, muitas vezes parece que Deus não está respondendo, muitas vezes parece que as coisas não fazem sentido, né? Eu fiquei imaginando Cristo na cruz, não é? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tem hora que a gente fala isso, Pai, se possível, afasta. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Por que será que eu estou passando por esse aperto? Por que será que eu estou passando por essa situação? Que tempo de espera que é esse? Que tempo de vida que é esse? Que semana que é essa? O que foi isso que aconteceu? O que está acontecendo? Por que isso, meu Deus? Parece que o Senhor não está respondendo, o Senhor não está falando. Só parece. Porque Jesus estava ali falando, Pai, afasta de mim esse cálice, mas os planos de Deus não podem ser interceptados por nada nem ninguém. Havia ressurreição à vista. Havia vida planejada. Havia honra prevista. Então essa situação não é para a morte, não é para a vergonha, não é para que a borboleta ficasse presa no casulo para o resto da vida, mas é para que ela fosse fortalecida no Senhor, para que ela vivesse um novo tempo. E em muitas leituras falam que fica um tempo que a borboleta fica fazendo força, faz força, que quer sair do casulo, e vai, parece que ela não consegue. Vamos ajudar a borboleta. Não, você não vai conseguir, eu vou te dar uma mão. Não, você não vai conseguir, toma esse caminho aqui que é um pouco mais fácil, diferente, eu te ajudo, eu te dou a mão. E fica um monte de gente falando, para, não vai dar certo, acabou, é o fim, chega. E falam que algumas vezes as pessoas abrem o casulo para a borboleta sair mais fácil. O que acontece com a borboleta? Ela não consegue voar. Porque a força que ela está tendo ali faz com que todos os líquidos
migrem para a asa, para que a asa se fortaleça. Então, se você está se sentindo preso, acuado, numa situação de aperto, né? Não reclame. Fala, Senhor, fortaleça as minhas asas, porque eu vou voar. Senhor, me faça mais forte, porque eu vou voar. Senhor, eu estou aqui, passando por isso, um aperto, um estreito, como falam as igrejas da Assembleia, né? Estou passando para a prova de fogo, Senhor, nesse sentido. Pense em mim. Não é para a morte, mas é para fortalecer as nossas vidas, para que nós possamos voar. Voar. O tempo, o Kairos de Deus, nós estamos nos preparando para uma aproximação do Senhor que a gente não imagina, para viver o verdadeiro evangelho, para ter intimidade com Cristo, mas uma intimidade que não dá para imaginar, de você falar, Ele responder. E foi muito interessante que depois que cortaram a árvore de verdade, depois eles voltaram e cortaram tudo direitinho, viu? O restante das árvores. Porque a primeira, só que eu dei um pulo, corri, podou. E olha só como que Deus é atencioso. Só para dar um testemunho. Uma das escolas me mandou uma foto de um vaso de flor e fala, olha, as flores brotaram. E as crianças gritavam de um jeito, porque uma florzinha, aqui, nasceu uma florzinha, as crianças gritavam, numa alegria, porque tinha brotado. E a minha mãe falou, filha, vai brotar e vai brotar com mais força, filha. Não precisa chorar desse jeito, né? Não precisa ficar triste, filha. Então, em tudo, Deus nos dá sinais. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a entender a Deus que fala assim, fez, queria te machucar sim. Queria te ferir sim. Queria te fazer mal sim? Queria. Mas como que fala a palavra? Não se deve tocar no ungido do Senhor. Não por maldade, mas por justiça. Não faz isso. Não faz essas coisas. E a plantinha brotou. O tempo, o silêncio e a transformação. Quando a borboleta sai do casulo, ela sai com um esplendor, uma leveza. Né? Se passar uma borboleta aqui, alguém vai olhar para mim? Alguém vai prestar atenção na pastora? No pastor? Nós vamos olhar para a borboleta. E fala que ela tem olhos acoplados, que são muitos olhos, muitos olhos. Então ela enxerga 360 graus. E ela sabe discernir a planta que é boa, a planta que ela pode colocar os ovos, a planta que ela pode se alimentar. Ela tem um discernimento diferenciado. E ela tem um contato com as flores. E ela emana alegria. E aí, a lagarta aparentemente estava num processo de vergonha. A lagarta aparentemente estava num processo de prisão quando ela estava no casulo. Aparentemente. Mas quando ela se liberta para ser uma borboleta, ela deixa de ser a vergonha e se transforma em honra e dupla honra, dada por Deus, porque nós soubemos esperar o tempo, soubemos orar, soubemos nos fortalecer nos dias que aparentemente eram maus, mas na verdade era um plano de uma sequência de Deus
para que nós pudéssemos ser honrados. Nesta semana, e até minha mãe gostaria de dar o testemunho, eu acho que talvez você possa dar, qualquer coisa a gente corta ali. Vem aqui, mãe. E assim, nós não somos lagarto, nós somos borboleta. E quem nos justifica é Deus. Aí as pessoas têm que engolir todas as palavras que falaram, ou que entenderam, ou que digitaram, porque ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Então, tome posse dessa palavra. Eu passei por 2 dias de muita dor, de muita aflição, mas o Senhor me mostrava que estava resolvido. Eu falei, resolvido onde? Porque aqui dentro está Então assim, mas a gente às vezes passa por um aperto, sim, passa. Mas tem que confiar em Deus e saber que somos borboletas do Senhor, que somos para trazer honra para Ele, que somos servos do Deus vivo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir para que Deus nos transforme mesmo, para que Deus nos coloque em lugares de dupla honra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós te rendemos graças, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e Tua majestade, Senhor. Nós sabemos que só Tu és Deus. Pai, eu apresento o Teu povo, os Teus servos, Senhor, que aqui estão, todos que estão numa situação de aperto, Senhor, vivendo num casulo, com a sensação, Senhor, de que não tem, Senhor, para onde ir, mas em nome de Jesus eu declaro que é um período de crescimento, um período de fortalecimento, um período de honra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sair de todos os casulos que nós estamos, Senhor, que nós possamos voar como borboletas, livremente. Nós declaramos em nome de Jesus que nada nem ninguém pode nos aprisionar. Nós declaramos em nome de Jesus que nós somos filhos do Altíssimo. Nós declaramos em nome de Jesus que os anjos do Senhor entram em guerra agora espiritual contra o inferno, colocando debaixo dos pés e declarando que ninguém traz vergonha ao ungido do servo do Senhor vivo. Ninguém traz vergonha. Pai, em nome de Jesus, visita os trabalhos agora. Visita, Senhor, a saúde agora. As famílias, Senhor. E traz, Deus, dupla honra, nos coloca mesmo no lugar de cabeça e que nós possamos testemunhar o Teu favor, porque a transformação veio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Glória a Deus.